Bom dia a todos. Estou aqui para apresentar meu trabalho do seminário temático 3. Primeiramente, meus cumprimentos ao professor Marcelo Ribeiro Rosa e a todos os tutores, tanto presencial como à distância. O trabalho vai ser sobre reforma do Estado, governança, governabilidade e accountability. A metodologia, a introdução, que eu já vou começar falando sobre o teorema da impossibilidade de Aharonov. Os indivíduos, como também grupos de indivíduos, precisam tomar decisões em diferentes contextos. Como indivíduos, temos que tomar decisões sobre como dividir a nossa renda familiar entre outros objetivos. Uma firma tem que decidir entre várias situações, diferentes coisas que ela necessita fazer a fim de competir efetivamente no mercado. Os governos necessitam tomar decisões sobre sua política externa, política fiscal e política monetária. A lista de situações que os indivíduos têm que tomar decisões de escolha é realmente bem ampla. Em qualquer caso, as decisões tomadas por grupos de indivíduos diferem fundamentalmente das decisões tomadas por um único indivíduo. Neste caso, podemos citar, por exemplo, o governo. O que eles decidiram está decidido. Isso não o governo hoje é uma democracia. Só que como eles estão fazendo, não faz parte da democracia. Não levando em conta a opinião e a insatisfação da população e dos cidadãos. O novo institucionalismo. O novo institucionalismo é um programa de pesquisa que tem como objetivo estudar a natureza das instituições e suas implicações para a sociedade, para investigar as causas das diferenças entre os desempenhos de diversas economias. Seus teóricos buscam desenvolver um modelo de análise econômica, política e social. A ideia é adotar as instituições como variáveis explicativas do desenvolvimento econômico e do processo histórico. Os autores apresentam 3 escolas de pensamento: institucionalismo histórico, institucionalismo da escolha racial e institucionalismo sociológico. Os institucionalistas históricos não consideram as instituições como o único fator da influência na vida política. Os seguidores dos institucionalistas da escolha racional ressaltam a importância dos direitos de propriedade e dos custos de transação para o desenvolvimento econômico. O histórico admite que o desenvolvimento econômico não é consequência exclusiva da evolução. Ao estabelecer uma relação sistêmica entre instituições e outras variáveis, incluindo aquelas relativas ao campo da cultura, o institucionalismo sociológico abandona um raciocínio linear da causa e efeito entre as instituições e o desenvolvimento econômico, admitindo um círculo de feedback, que significa realimentar ou dar resposta a um determinado acontecimento entre as diversas opiniões da sociedade. Democracia e accountability. Em primeira instância, entende-se que o desenvolvimento de uma cultura política da consciência popular são os primeiros passos para uma democracia verdadeiramente participativa e para a accountability do serviço público. À medida que a democracia vai amadurecendo, o cidadão individualmente passa do papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decidir as ações públicas. O processo institucional de diferenciação e de complemento de funções entre Estado e mercado e sociedade civil organizada é um processo essencialmente político e tem reflexo nas competências constitucionais, nos grandes objetivos de governo legitimados pelas urnas e por demandas identificadas pelo sistema político e pela burocracia governamental. Acredita-se que o fortalecimento da accountability e o aperfeiçoamento das práticas administrativas caminham juntas. Nas sociedades democráticas mais modernas, aceita-se como natural e espera-se que os governos e os serviços públicos sejam responsáveis perante os cidadãos. Vale destacar que a accountability não é apenas uma questão de desenvolvimento organizacional.
ou de reforma administrativa. Entende-se que a simples criação de mecanismos de controle burocrático não se tem mostrado suficiente para tornar decisões efetiva a responsabilidade dos servidores públicos. A Accountability tende a acompanhar o avanço de valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação e representabilidade. A inevitável necessidade, como desenvolvimento das estruturas burocráticas para o atendimento das responsabilidades do Estado, traz consigo a necessidade de proteção dos direitos do cidadão contra usos e abusos do poder pelo governo como um todo. Nesse sentido, a inexistência do controle efetivo e das penalidades aplicáveis ao setor público em caso de falhas na execução de diretrizes legítimas enfraquece o ideal democrático do governo pelo povo, pois expõe os cidadãos aos riscos potenciais da burocracia. Na história da democracia brasileira, diante de todo exposto, percebe-se que a ideia de accountability deve ser compreendida como uma questão de democracia, porque quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela accountability. Entende-se que o atual modelo de Estado busca tornar suas ações mais transparentes no serviço público e, para isso, faz-se necessário buscar a qualidade das relações entre o governo e o cidadão, entre burocracia e clientelas. A criação de um portal de transparência com informações semanais do que foi executado pelo gestor e sua equipe, com acesso facilitado para qualquer membro da comunidade. Essa parte aqui é como a accountability ela é lançada na parte pública. Justificação dos atos de governante quando for percebido qualquer desvio de sua atuação administrativa, punição criminal a qualquer desmando administrativo, independente de quem fosse o agente, uma fiscalização mais constante e imparcial, uma maior conscientização dos eleitores para que não votassem candidatos envolvidos em demandos administrativos ou fichas sujas. Sociedade e Estado, governabilidade e governança. Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. O conceito de sociedade pressupõe uma convivência e atividade conjunta do homem, ordenada ou organizada conscientemente. Constitui o objeto geral do estudo das antigas ciências do Estado, chamado hoje de ciências sociais. Uma sociedade humana é um coletivo de cidadãos de um país, sujeito à mesma autoridade política e às mesmas leis e normas de conduta, organizados socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar desse grupo. Os membros de uma sociedade podem ser de diferentes grupos étnicos, também podem pertencer a diferentes níveis ou classes sociais. O que caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e as preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum. Por Estado, entende-se que a unidade administrativa de um território não existe Estado sem território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, ao menos em tese, os anseios da população que habita no seu território, que somos nós, todos os cidadãos. Dessa forma, o governo seria apenas uma das instituições que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Os governos são transitórios e apresentam diferentes formas, que variam de um lugar para outro, enquanto os Estados são permanentes, ao menos enquanto durar o atual sistema capitalista. O Brasil é um Estado capitalista, pois sempre as maiores empresas e as maiores fortunas que comandam e ditam as regras, desde o tempo dos impérios dos coronéis do café até os dias de hoje. Quem tem poder, dita o poder. Falei sobre todas as formas, a metodologia que eu usei foi a realização, a pesquisa bibliográfica,
E os resultados obtidos contribuíram para o desenvolvimento dos indicadores sociais. As considerações finais, espero que vocês entenderam certo que eu fiz o meu trabalho mais pela parte teórica e não pela parte de governo atual, hoje, e com base a tanta corrupção, a tanto desvio de verbas, a tantas coisas, eu preferi falar sobre o meu trabalho sobre mais a teoria. Eu usei as referências bibliográficas João Batista Domingues Filho, que foi o material solicitado e fornecido pelo professor, e aqui eu deixo as minhas considerações finais. Espero ter atendido a todos os requisitos e vocês terem entendido também o que é que eu quis passar. Meu muito obrigado.